Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao programa Juntas é Melhor. Esse programa para unir mulheres em uma roda de conversas em que você participa conosco aqui. E o Senhor está presente neste lugar. E Ele é aquele que traz a sabedoria, Ele é aquele que traz a união, a fé, Ele é aquele que diz para nós que juntas é melhor, porque nós mulheres precisamos caminhar com outras mulheres, ter amigas, ter pessoas para a gente estar conversando, mulheres para nós ensinarmos e aprendermos também. Porque aprender também é muito importante. E hoje o nosso tema está fantástico, que é o casamento que eu sonhei. Gente, esse tema, casamento, é algo que é um tema que eu tenho certeza que tem muito assunto. Uma hora hoje vai ser pouco. E eu estou aqui com uma mulher linda que quando eu falo, Deus fala assim, casamentos, não, tem que ser ela. Lohane Cabral. Eu quero agradecer, querida, a sua participação aqui hoje, tá? Seja muito bem-vinda. O seu testemunho, eu sou muito ansiosa, já vi várias vezes, acompanho você, mas eu sou muito ansiosa para ver assim de pertinho. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Marília. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Afinal de contas, eu amei o nome do programa, né? Juntas é melhor. Afinal de contas, é isso mesmo. Juntas é bem melhor. A gente chegou aqui e eu já fui muito abençoada, né, com as suas falas. E o Senhor sabe de tudo que estou vivendo nesse momento, né? Eu acho que todos nós vivendo turbulhões de coisas e ao mesmo tempo a gente não pode se distrair da vontade de Deus e a gente quer fazer a vontade do Senhor, né? É, E aí nós mulheres temos várias funções e o casamento uma delas. é, E uma das principais, vamos dizer, sim. né? Uma das bases. Além do lado espiritual, vem o casamento, que é a base da família, a base de tudo. E um assunto tão importante como esse, a gente precisa estar juntas, de mãos dadas com outras mulheres para enfrentar. É verdade. E sobre o casamento, a Bíblia fala muita coisa, né? Desde Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala sobre casamento. O Senhor ama essa instituição. E em Efésios 5 fala sobre o marido que deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, né? E em outros versículos também fala que a mulher deve amar e honrar o seu marido, né? E é interessante como, olha, a Bíblia inteira fala, Provérbios, tem cantares, né? Sempre falando sobre o amor, sempre falando sobre o casamento, sobre o se doar. E eu acho que hoje em dia é algo muito difícil, é se doar. Eu creio que existe algo que está aí pairando no mundo, que é a frieza, né, do fim dos tempos. E isso influencia na nossa vida em todas as áreas. Mas o casamento, ele precisa ser muito bem guardado. Ele precisa ser conservado. E a Lohane tem um testemunho lindo sobre casamento, né, Lohane? Você pode começar a contar um pouquinho lá do começo, como é que tudo aconteceu? Então, eu já sou casada tem 11 anos, vai fazer 11 anos, na verdade. Nós começamos totalmente errados, né? Eu confesso para você que eram duas pessoas que estavam machucadas. Eu machucada por relacionamento passado e ele machucado com certas atitudes que ele teve durante um tempo da vida dele, né? Do meu esposo. É, de fama, de mulheres, né? De buscar outras coisas além para dar prazer, né? Além do Senhor, enfim. E aí já sabe onde mora, né, o perigo dessa situação. Foi nesse momento mais conturbado da nossa vida a gente se conheceu. Os dois estavam machucados. Ali eu tinha vindo de um relacionamento, né, que tinha me machucado bastante. E ele nessa situação. Quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista, foi lindo, saímos em capa de revista, Barbie o Ken, sabe? Na verdade, o casamento perfeito, né? Ai, todo mundo tava esperando por aquilo. Então, nós noivamos, na verdade, nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. Ou seja, a gente não teve tempo de conversar, de conhecer de verdade. Foi amor, assim, aquela paixão, na verdade, aquela paixão que vem de primeiro, né? Que o amor vem depois. Eu sempre digo que o amor vem depois. Sim. Mas aquela paixão em que você não consegue ficar longe.
e colocamos duas pessoas dentro de uma casa, mas duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Passou ainda, conseguimos passar ainda um ano e a gente se separou. Né? Eu tô assim, resumindo, bem do resumo mesmo, Aham. que eu acho que tem muitas coisas pra gente conversar sobre casamento. Aham. Mas a gente se separou e nesse processo de separação, ninguém sabia. Porque no nosso casamento foram 650 pessoas. Uau. Aí você imagina, saímos em todas as notícias, 650 pessoas, aquela situação toda. E a gente já se separando, né? Como é que a gente ia chegar e falar isso? Ficamos com vergonha. Foi quando Deus realmente pegou a gente, assim, de vez, né? Eu tive um conselho do meu pai, que é maravilhoso. Até mandar um beijo pro meu paizinho amado. Ele é casado com a minha mãe, já tem mais de 50 anos. Os dois têm um Uau. exemplo muito grande. Não é um casal perfeito, tiveram vários problemas, mas é um casal que permaneceu. Então, eles viveram várias batalhas e venceram várias Sim. batalhas, né? Então, eu poderia pedir esse conselho para eles. E quando eu pedi, falei, pai, eu tô com um problema no meu relacionamento, não abri muito, né, o que eu poderia falar, enfim, porque esse erro também é fatal, gente, da gente compartilhar coisas do nosso casamento com pai e mãe, porque, né, deixe É, pai e mãe e viva a sua história com seu é. marido, vê seja uma só carne. Mas naquela época a gente não tinha tanta noção disso, e mesmo assim eu preservava, só falei que eu estava com problema. E meu pai falou para eu entrar para dentro de um quarto e orar o Salmo 112 para o meu marido. Uhum. Só que eu sempre conheci os salmos, porque eu sempre orava os salmos com meu pai. Quando ele falou 112, eu falei, não, pai, acho que o senhor está enganado, não tem nada a ver. O Salmo 112 fala de um homem que é completamente diferente do meu marido. Fala de um homem que não teme más notícias, fala de um homem que é próspero, que tudo que ele faz dá certo. E o meu marido, por crenças, que nós podemos conversar sobre isso também aqui hoje, que eu acho super importante, Sim. crenças que o limitaram bastante, ele era uma pessoa que tinha síndrome de escassez, que tudo poderia acabar, então nada poderia dar certo, que a vida não era uma vida boa, a vida era uma. Ele chegava a falar essa palavra feia, né? Desgraça, a vida não era. As pessoas eram ruins, então para ele tudo era ruim. E quando eu falava que ele era negativo, na verdade ele falava que era realista, ele não Uhum. enxergava aquilo, né? É, o negativo sempre fala que é realista, né? Até porque ele vem de uma história, de uma bagagem desse estilo. Ele era Sim. um sobrevivente, né? E então eu falei, pai, o senhor tá. Acho que dessa vez o senhor errou no conselho. Uhum. Mas eu vou fazer por obediência. E entrei naquele quarto e fui orar pelo meu marido, declarando sobre a vida dele, que ele era aquele homem. Só que nesse momento a gente estava separado e eu tinha entrado naquele quarto fazendo a oração por ele. Mas na verdade eu ainda falava, não, Senhor, mas mude ele, mude, faça que ele seja assim, falando, né? Aham. E profetizava. O Salmo 112, para quem não conhece, vale a pena, até eu não vou dizer como é, porque senão você não vai abrir a sua Bíblia, vá lá e abre a sua Bíblia, você vai entender que é um homem completamente ao contrário. E eu falava o nome do meu marido, que ele era daquele jeito, entendeu? Que ele era Sim. próspero, enfim, várias coisas. E aí algo aconteceu, sabe, Marília? Sim. E mudou a nossa vida completamente. E aí eu acho que tanto você como as pessoas de casa devem estar se perguntando o que que aconteceu? Ele mudou, né? Não, Não. ele não mudou. Ele continuava sendo aquele homem, não do Salmo 112, aquele com todas as crenças que o limitavam. Mas eu mudei. Essa é a chave, né? Eu mudei, eu descobri que eu estava sendo a mulher goteira. Que eu estava sendo Sim. aquela mulher reclamona que sempre demonstrava e mostrava para ele os defeitos dele, o acusando. E não mostrava quem ele Sim. verdadeiramente poderia ser quando ele encontrasse com Jesus. É. Então, a minha vida foi mudando. Eu fui vendo que eu era uma pessoa orgulhosa demais, que eu que não deixava ele sentar na cadeira dele de sacerdote, porque eu queria ser a líder. Era eu que queria ter o controle de tudo. Uhum. Era eu que precisava de mudança. E Sim. naquele quarto, durante alguns meses que eu estava em oração, eu entendi isso. Foi quando
eu pude mudar e pude constranger o meu esposo em amor. Ele viu a diferença e aí sim nós reatamos o nosso casamento, voltamos aos nossos pés para Jesus juntos e hoje vivemos um relacionamento saudável. Mas é um relacionamento que fala assim, como é um relacionamento saudável, é um casamento perfeito? Não é um casamento Não. perfeito. Mas eu posso te dizer que no meio disso existe o perfeito. Até meu marido, ele brinca, ele tem uma frase que eu acho super interessante, né? Sim, nós temos um casamento perfeito. Aí as pessoas super se assustam, né? Como assim um casamento perfeito? Nós temos um casamento perfeito, sim. Um casamento perfeito é feito por duas pessoas imperfeitas, mas que não abrem mão de andar com aquele único que é perfeito, Jesus Cristo. É, E aí, tudo mudou na nossa vida. é. A gente não tem mais brigas? Temos até hoje, mas a maneira que a gente briga é diferente. Na verdade, a gente está sabendo que está dentro do mesmo barco. É. A Bíblia fala que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o homem, né? E é dentro do casamento que nós somos extremamente afiadas. A minha filha mais velha tem 25 anos e eu creio em nome de Jesus, ela vai casar, claro. Ah, é? E aí. Ela sempre, mas eu sei, mas eu sei disso, mas eu sei daquilo. Aí eu olho assim, eu tenho 44, eu digo, oh meu Deus, ela não sabe de nada. E sabe que, às vezes, sobre o relacionamento é isso, né? É você viver o relacionamento e você ir aprendendo dentro do relacionamento. Com os erros, com os acertos, é brigando, é se desentendendo, mas se entendendo novamente, né? Se perdoando, porque casamento é isso, né? É você ser afiado um pelo outro. Eu tenho uma amiga que ela diz que o marido é a lixa da mulher e a mulher é a lixa do homem. Muito bom. E realmente, né? É. Então, quando a gente tem esse casamento que está firmado no Senhor, né, Lohane, as nossas diferenças, elas vão se conectando, elas vão se organizando. E você falou algo que eu achei muito interessante a respeito de como que vocês hoje conseguem ser mudados. Quando você começou a ler ali, fazer aquilo que o seu pai lhe ensinou, você disse, quem mudou fui eu. E uma coisa que a gente espera sempre no casamento é que o outro mude. Mas a gente precisa entender que a gente precisa mudar também, né? É, quando o nosso cônjuge, tá? Não é qualquer pessoa, a gente tem que saber colocar as pessoas no lugar certo. Quando o nosso cônjuge reclama de alguma coisa nossa e a gente simplesmente, não, ele tá doido, é ele que é assim, 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 assado. Você começa a ver o defeito dele para meio que você acha que o erro dele vai apagar o seu. Sim. Ou então que você não tem erro e quem tá errado é ele, tá doido? Quando ele fala que tem algo de errado que está incomodando ele, você tem que parar e prestar atenção. É. Eu entendi isso durante essa caminhada, porque não é algo fácil. Você vai quebrar o teu orgulho todos os dias. É. Às vezes o que te incomoda não é o que vai incomodar ele. Mas o que incomoda ele não é o que te incomoda. Então, se não te incomoda, você não sente, mas ele tá sentindo. Então, se ele tá sentindo, tem um problema aí. Tem. Porque nós fomos feitos para suportar em amor um ao outro. É. E quando a gente fala nessa questão de suportar em amor um ao outro, é dar suporte para ajudar a outra pessoa que está junto com você. E como a gente dá suporte? A gente afia da maneira correta. Existe uma maneira correta. É o respeito. Sim. É respeitar. E o que é o respeito? É respeitar uma pessoa, você entender as suas inabilidades, Sim. né? O respeitar é você suportar as suas inabilidades e proteger as suas inabilidades. Por exemplo, eu sei que meu marido, ele
ele fica com raiva muito fácil, ele tem um Sim, estupim um pouco mais curto que o sim, meu, né? Ele é um pouco mais impaciente do que eu. Então, eu sei que aquilo que eu faço chega assim, naquele momento ali que vai machucá-lo, eu vou fazer o quê? Eu vou evitar fazer aquilo, sim, porque eu não quero ultrapassar aquele limite. Tem que sim, existir o limite. sim, Mas se isso acontecer um dia, ele já vai estar preparado. Não é sim, que você vai desrespeitar, né? sim, Eu sempre comunico dessa forma. É algo, sabe, Marília, que a gente precisa entender que todos nós temos erros e acertos. sim. E se existe algo que está incomodando o teu cônjuge, vale a pena olhar para Olha, si. é, Olhar para si com clareza, sem orgulho, isso. sem vaidade, A defesa do orgulhoso é apontar o é outro. apontar o Não, eu outro. não, mas você faz isso, É, né? A é, defesa dele é essa, ele não tem argumento. é. E isso é muito, como é que eu digo? Ele é muito, não é normal, vamos falar, é muito comum, tá? Porque Comum. normal não deve ser. A gente não pode É, normalizar aquilo que não é para ser normal, né? Mas é muito comum. E nós mulheres, infelizmente, fazemos muito isso. fazemos, Porque nós fazemos. queremos ter o controle da situação. Nós Sim, queremos estar certa. Nós lutamos durante muito tempo da nossa vida para provar que nós tínhamos valor. Isso sim, por uma sociedade, já não vem de agora. Isso é uma sociedade inteira, desde a época do Antigo Testamento. Nós mulheres, por exemplo, não éramos contadas como pessoas sim. ali, nem mulheres nem crianças. E então a gente não podia sentar à mesa com as pessoas. Então a gente tinha que provar que nós também tínhamos valor o tempo Isso. todo. E quando chega dentro de um relacionamento, aquilo que já vinha enraizado da sua tataravó, É, né? é. Ele vai ser colocado ali, a cara a tapa, dentro do casamento. Então você vai querer ter o controle para falar assim: não, quem sabe sou eu, você não sabe de nada. E é muito É, natural, é muitas vezes inconsciente. Então, se você não parar e olhar para dentro quando existe uma reclamação e ver que você precisa ser mudada, que você também não é perfeita, que não é o seu cônjuge que é imperfeito, são os são dois, os mas que dois. os dois estão nesse É, processo de mudança, você não vai para lugar nenhum dentro do seu casamento. é. E você precisa ter humildade, né? Demais. E essa coisa, uma coisa que eu sempre falo, quem me conhece sabe, falo muito sobre a feminilidade. E o que é a feminilidade? É exatamente tudo isso que você falou. Não é unicamente a mulher se vestir com uma saia, ou se passar maquiagem, um cabelo maior. Não, não é isso. Não é só isso, né? Tá dentro da mulher. E muitas vezes essa feminilidade ela vai se perdendo com o tempo, porque muitas meninas crescem ouvindo assim da mãe: você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem, você tem que viver a sua vida e tal e tal. Então, assim, as crenças que você falou que o seu esposo, né, veio aprendendo e aí ele começou a utilizar dentro do casamento. É. E é incrível como essas crenças, elas pesam tanto sobre nós. Elas roubam a nossa identidade, sabe? Elas colocam muitos escombros em cima da nossa identidade, da nossa essência, e aí a gente acaba se perdendo. Perde casamento, perde filhos. E a família. Gente, uma pessoa, se você conhece alguém que é solitário, né? Sozinha, que mora só, você vai ver que essa pessoa não é tão feliz quanto uma pessoa que é casada. Outra coisa que você falou, os meus pais, eles tiveram os momentos deles no casamento, mas eles estão até hoje, né? Eles não E desistiram. não desistiram. É. E muito fácil hoje desistir. Não vou desistir porque outra pessoa vai ser melhor. Não é. Se você buscar essa mudança dentro de você, agora, você vai ver como seu casamento vai mudar, porque você, em amor, vai trazer toda a sua família para junto do Senhor. É. E é um processo diário isso, tá? Cansativo, Às vezes você né? acha assim, não, agora tá tudo certo. É um processo diário. Vem outros problemas. Claro, É, se vier problemas iguais,
Vocês precisam resolver, porque não foi resolvido ainda. Existe uma Isso. ferida aberta. Se ainda dói nas mesmas coisas que você conheceu o teu marido, tipo, há 10 anos, tem alguma coisa que está errada aí que precisa ser realmente trabalhada o mais rápido possível. Mas novos problemas virão. Uhum. Por quê? Porque nós mudamos. É. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não é, Marília, a mesma pessoa. Por que que você quer que o teu marido seja, entendeu? É. Então, nós mudamos, a gente precisa evoluir. Então, são problemas diferentes que virão. Sim. Mas vocês precisam estar alinhados. Aí que mora o segredo, né? É. O alinhamento. Esses dias a gente estava em casa e o meu marido falou assim: a gente precisa se alinhar mais? Aí eu falei: não, não acho, não. Aquela, né? Ainda Sim. querendo. Porque, mas Lohane, você hoje mentoria mulheres, casais, junto com o teu marido, você não poderia responder desse jeito. Gente, nós somos pessoas iguais a vocês, nós temos um problema. Às vezes eu falo assim, Deus permite que a gente passe para poder ajudar outra irmã. Verdade. Porque, nossa, aí que a gente passa mesmo, viu? Aí que nós passa. temos problemas mesmo. É. Então, se você acha que a pessoa que tá ali liderando alguma coisa, ela não passa por problemas, não, minha amiga, ela passa aí que ela passa mesmo, de verdade. E eu simplesmente falei: não, você tá doido, não existe isso, não, nós estamos super bem alinhados. E aí passou uma semana, aí eu tive um sonho, Deus me fala também muito através de sonho. E eu comecei a chorar, aí eu preciso conversar com ele, eu preciso conversar com ele. Aí eu falei: amor, aconteceu isso, aquilo no sonho. Aí ele foi me mostrando onde é que a gente estava desalinhado, porque no sonho Deus me falou isso, né, basicamente. Ele foi me mostrando onde é que a gente estava desalinhado. Eu, nossa, desculpa, realmente, você tinha razão. Mas eu não queria escutá-lo. Por quê? Porque eu achava que ele estava doido. Quantas vezes na minha vida eu achava que eu tinha razão e eu não tinha razão de nada. Eu não tinha razão de nada. Hoje eu sei que eu não sei de nada, que todos os dias eu tenho que aprender mais. Ainda bem que nós temos o melhor e o mais gracioso professor, que é Jesus. Porque quando a gente erra, ele vai lá e estende a mão pra gente, sabe? Ele não vai e acusa. E é isso que nós temos que fazer também para as pessoas. E fazer, às vezes, para o outro de fora é muito mais fácil. Mas estender a mão para teu marido, né, ali, ou para o teu filho é muito mais difícil. Por quê? Não casa, Não né? casa. Não fecha essa conta. Só dá certo. A gente só consegue fluir verdadeiramente fora se você estiver vivendo dentro, né? E é falso isso. É falso. Mas aí Deus vai lá, com toda a bondade, recalcula a sua rota, porque ele é o nosso GPSzinho, né? Ele é bondoso, ele recalcula a sua rota e você faz o que precisa ser feito. Tem que ter um coração ensinável, né? Um coração que ama aprender, né? Um coração humilde, um coração que sabe pedir perdão. Pronto, é exatamente aí que eu queria chegar. Será que a gente reconhece os nossos erros? Pois é. Será que a gente tem capacidade de falar? A Lohane de antes realmente era muito orgulhosa, ela não falaria que ela tinha errado. Sim. Porque eu achava que quem se achava era ele. E eu entendi que a gente também vê muitos defeitos do outro, porque a gente tem, viu? Você consegue ver os defeitos do outro, preste atenção que existe esse defeito em você também. Eu achava que ele se achava, e na verdade eu que estava me achando. Que eu achava que eu tinha razão de tudo, né? Que eu já entendia. E, enfim, estava totalmente errada. Então, ter humildade, pedir perdão, seguir aquele que realmente tem a graça para nos ensinar é o segredo, sabe? E é dia após dia. E, assim, é uma conversa bem polêmica essa que a gente está falando aqui, porque a gente está falando a respeito de submissão, né? E a mulher sábia, ela é submissa. Ela vai silenciar, ela não vai dar a última palavra, ela vai saber falar no momento certo. Você cala aqui, mas depois você vai lá com jeitinho, né? E você fala, e aí ele vai lhe ouvir. Você precisa aprender quem é o seu marido. Aprender quem é. Porque às vezes tem mulheres que casam, quando tá namorando, sabe tudo.
Quando casa, parece que deixa de querer descobrir as coisas do marido, né? Por conta do dia a dia. A gente sabe que casamento não é fácil. No casamento, você vê coisas no seu marido que você não via antes, né? Você se vê de uma maneira diferente. Você acorda junto, você vê a pessoa, né, com uma dor de barriga, você vê a pessoa doente, você vê a pessoa bem, você vê a pessoa acordando que não tá tão linda, tão maravilhosa, né? Você vê a indisposição da pessoa. Quando você está namorando, você só vê a disposição. Só as E coisas aí, boas. só as coisas boas. E aí, você tem que preparar você para esse momento. Eu fui divorciada. Durante quase 7 anos, eu fui divorciada. E aprove o Senhor me casar novamente. Embora eu não quisesse. Mas Ele me fez casar. E eu sou casada há 5 anos. E foi um recomeço completo. Eu acredito. Assim. E é interessante que eu aprendi tanta coisa com o meu marido e eu tenho aprendido tanta coisa com ele, sabe, Lohane? E, assim, hoje eu posso dizer que eu sou até mais crente por conta dessa convivência. Porque com meu marido eu aprendi a silenciar. E outra coisa, quando Deus disse que eu ia me casar novamente, eu disse: tá certo, Senhor, então eu vou dizer para o Senhor os defeitos que eu vou suportar. Porque às vezes a gente foca ali no bom, nas qualidades. Mas eu comecei a focar nos defeitos. Eu disse: Senhor, eu vou suportar isso daqui. E fui indo. Você acredita que meu marido tem todos os defeitos que eu descrevi e que eu consigo suportar porque eu orei? E o Senhor mandou daquele jeito, né? Mas foi todo um processo. É Acredito. todo um processo. E às vezes a gente precisa se submeter. E a mulher não se submete, É. sabe? Não se submete. E uma coisa que a gente tem que fazer no casamento: servir. O casamento é servir ao próximo, servir ao outro. É. E o servir é você demonstrar amor, né? Eu confesso também que assim, eu sou moldada diariamente pelo meu marido. Na verdade, eu sou essa planta, essa rosa que ele rega todos os dias, entendeu? Sim. Que ele poda muitas vezes Uhum. também, literalmente. O meu marido é uma bênção na minha vida, eu sou muito grata. Eu até falo assim: ele é o meu pastor hoje, ele me orienta, ele é aquele que vai ali me mostrar o direcionamento, né? Desde que esteja baseado na palavra de Deus. Mas para eu chegar até aí, foi muito difícil, porque eu fui criada em um lar, como eu expliquei, meus pais tinham vários defeitos, passaram por vários problemas. Mas a minha mãe sempre deixou de trabalhar, fazer as coisas fora de casa para cuidar da gente. Então, ela não tinha condições financeiras sozinha, ela tinha que sempre pedir para o meu pai as coisas. Mas isso foi uma escolha deles, né? Ela Sim, cuidava da gente. E, enfim, ele que trabalhava fora, né? Foi um sim. acordo entre eles. Só que eu entendi que aquela era uma dor da minha mãe. Hoje eu entendi. Só Uhum. que essa dor durante muito tempo passou pra mim. Então, a dor que ela falava: você não pode depender de homem, tá vendo? Eu quero ir no cabeleireiro. Eu tenho que pedir pro teu pai, eu não aguento isso. Essa era a dor dela. Sim. Então, a minha vida, eu cresci falando: eu não posso depender de homem, porque eu escutei isso. Você vai trabalhar, você vai ser uma excelente profissional, você não precisa ser dona de casa, porque você só tem, o trabalho de casa não tem valor. Ela falava Uhum. exatamente isso pra mim. Ela também era uma vítima, né? Sim, Vítimas de sim, vítimas, né? Minha mãe sim. deu uma melhor educação pra mim, meu pai também, mas enfim, só pra chegar nesse contexto que eu acho que você também, mulher, passou por isso. É, você não pode depender de homem, não precisa fazer as coisas de casa. Esse trabalho não tem valor, ninguém vê o que É, você está fazendo, então não tem valor. Trabalhe fora, pague alguém para trabalhar dentro da sua casa, mas trabalhe fora, tenha o seu dinheiro e seja independente. Pronto, essa era a visão que eu tinha de mulher de sucesso. sim. Mesmo a minha mãe sendo uma mulher de muito sucesso, como a palavra fala da mulher Uhum. virtuosa. Porque para Sim. mim, qual é o modelo perfeito de mulher de sucesso? É a mulher virtuosa que nós temos aqui no nosso manual de instrução.
Só que aquilo durante muito tempo na minha vida e até mesmo há pouco tempo gerou um desconforto muito grande. É aquilo que eu falei para vocês, eu queria sentar na cadeira de liderança do meu marido. Por quê? Porque eu queria ser a provedora, eu queria ser aquela mulher que não, assim, eu não cuido da casa, entendeu? Eu nem sei o que eu tinha, eu não falava nem que eu era a dona da minha casa. Quem era a dona da minha casa era a moça que trabalhava comigo ou a minha mãe que ia, às vezes lá ajeitar as coisas para mim, Sim. porque a gente não mora na mesma cidade. Para você ter ideia. E aí durante esse último ano, Deus mudou completamente a minha vida. Ele me trouxe de volta para casa para eu liderar aquilo que ele já tinha me dado. Eu estava querendo liderar algo fora que não era para mim, mas era para eu primeiro, naquele momento, voltar para dentro da minha casa, entender que eu sou a dona da minha casa, porque ele me deu isso, ele me deu essa autoridade e que eu tinha que tomar conta daquilo que ele tinha me dado primeiro para depois eu conseguir liderar outras coisas fora. Sim. Entende? Foi muito difícil. Então, essa submissão para mim foi uma das maiores lutas que eu tive no casamento. Foi as nossas maiores brigas. E Lohane, tá tudo certo? Todos os dias eu tenho que melhorar um pouquinho, tá, gente? Eu erro todos os dias. Eu realmente preciso e sou moldada pelo meu marido. Glória a Deus pela vida dele e pela paciência também que ele está tendo. Mas eu aprendi nisso dele servindo. Ele sempre serviu. Meu marido, ele tem essa qualidade de servir. Ele gosta, ele faz por onde, ele cuida mesmo da casa. Ele realmente é o sacerdote da nossa casa. Ai, mas isso é maravilhoso. Com o marido desse, ele não era, gente, tá? Isso é quando a gente encontra Jesus. Lembra? Eu profetizei várias vezes Salmo 112 na vida dele. Vai lá, lê o Salmo 112. Sei que está curiosa. Faz muita diferença. Então, ele começou a ser. Ele se aproximou de Jesus, ele se aproximou do seu propósito. E aí isso acontece dentro da nossa casa. Eu me aproximei de Jesus, eu também me aproximei do meu propósito. Sim. Eu tive que, o quê? Voltar Sim. para minha casa. Porque Uhum. meus olhares não estavam ali. Uhum. E hoje eu te digo, é um tijolinho de cada vez. Como é incrível ser submissa a um homem que tenha a capacidade de dar a própria vida para ti. Como é incrível, se os homens soubessem que a gente iria admirar eles muito mais quando eles tivessem buscando Jesus, eu acho que eles ficariam muito menos tempo tentando comprar carros importados e tudo, mas falar de Jesus, estudar sobre Jesus, orar, ter tempo de intimidade com ele. Eu amo quando meu marido faz isso, porque eu sei que ele vai nos liderar muito bem, tu tá entendendo? Sim. Eu amo porque eu não tenho medo nenhum de ser submissa a ele. E o que é essa submissão que todo mundo fala? É estar sobre a mesma missão. Olha, é muito errônea essa parte que as pessoas falam, ser submissa é ser mandada pelo marido. Não, eu não sou mandada pelo meu marido. Meu marido me escuta. O que é importante para mim é prioridade para ele também. Porque nós estamos aqui, ó, num conjunto, nós estamos no mesmo barco. Mas eu sou muito grata a Deus por ser submissa, estar na mesma missão que ele. Porque vira e mexe quando eu estou com uma missão, ele está com outra missão, o barco vai cair. Se eu tô de um lado puxando para cá, ele vai romper. Ele tá entendendo como é? É como se fosse uma força. Eu até vou dar esse exemplo aqui para você, é como se a gente estivesse brigando com o nosso próprio corpo. Olha, presta atenção. Se a mão direita falasse assim, não, é do meu jeito, e a mão esquerda é do meu jeito, não, é do meu jeito, e começasse a brigar, ó, eu tô brigando, eu tô batendo, e começasse a machucando, eu tô machucando um corpo só. Os dois vão sentir as dores. Independente de quem esteja batendo mais ou menos, os dois estão sofrendo as consequências e vão sofrer, porque é um corpo só. E no nosso casamento, se eu fizer isso aqui, eu quero pegar esse copo, mas se eu pegar com os dois, olha aí, o peso fica leve, fica suave. E é muito legal isso, quando a gente começa a entender que ter a mesma missão faz toda a diferença. A gente voa, sabe? O que era para ser, para vocês conquistarem, tipo, em 10 anos, vai para 2 anos. E olhe lá, porque não é só a força de um e do outro, porque quando existe o
acordo, é outro assunto super importante, né? Sim. Quando existe o acordo, ele vai 3 vezes mais, 4 vezes mais. É uma conta que não bate, porque existe o acordo, existe o cordão de 3 dobras. Existe Deus ali. É. Quando a gente casa, a gente precisa ser muito facilitador do outro. A gente sempre pensa assim, não, eu vou me casar para fazer, porque eu quero ser feliz. Não, você vai casar porque você já é feliz e você, dentro desse casamento, você vai trazer mais leveza, mais felicidade. É interessante quando você falava aí, eu estava me lembrando quantas vezes, quantas vezes eu achava que eu estava certa e aí eu via que o meu marido era quem estava certo em algum posicionamento, né? E a gente fala sobre posicionamento feminino, mas junto com essa mulher que está sendo aqui, olha, moldada, transformada pelo Senhor, o marido dela também está. Às vezes pode não estar aparecendo, mas dentro ele fica, poxa, ela está mudando. Poxa, ela está fazendo algo. Nossa, ela não fazia isso e agora ela está fazendo. Ele vai perceber, porque o homem percebe. Ele pode não mostrar, ele pode não dizer, mas ele percebe. E ele Acho que às vai vezes eles mudar. acham que eles falaram, né? Por exemplo, o meu lá de casa, ele não fala, amor, eu fui no salão, me arrumei, ele não fala se eu tô bonita. Ele sabe que é importante pra mim, mas eu vou falar o porquê. Se eu sei que você já é linda, maravilhosa, você já sabe que você é É. linda. Eles não falam, mas saibam, eles estão vendo. Eles estão vendo, com certeza. E homem não é bobo. Homem não é bobo. Se ele vê a mulher dele sendo mudada, mudando de atitude, ele pensa, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, deixa eu observar, né? E conforme você vai fazendo, mulher, o seu marido vai te acompanhar, só vai fazendo. É porque às vezes a gente quer as coisas imediato, né? Se o seu casamento está em crise, tem como salvar? Óbvio que tem. O Senhor, ele pode transformar todas as coisas. A Lohane mesmo se separou, não foi que você Foi, disse? nos Chegou separamos. a se separar. Mas o Senhor chegou a tempo. E o Senhor, ele sempre chega a tempo. Há uns 15 anos atrás, quando eu estava me organizando para vir hoje, eu me lembrei, eu estava pregando num culto de mulheres. O culto estava lotado, a igreja lotada. E eu estava falando sobre a submissão. E tinha uma senhora bem na frente, assim, os seus 50 e poucos anos, jovem ainda, mas ela se levantou no meio do culto, no meio da palavra, e disse assim: E quando o marido bate, o que é que a gente faz? Porque eu apanho todos os dias. Oh, meu Deus. Aí toda a igreja ficou paralisada, né? Eu disse: Olha, minha irmã, você não foi chamada à escravidão. Você não foi chamada para apanhar do seu É marido. verdade. A partir do momento em que você, seus filhos estão correndo risco de vida, a palavra diz que a gente não foi chamada para escravidão. De jeito nenhum. Não, não fomos. E eu conheço testemunhos de mulheres que se separaram porque apanhavam dos maridos. Retornou para casa transformado, hoje pastor. Ela é missionária, mulher de Deus, homem de Deus, a família toda de Deus. O Senhor pode fazer todas as coisas, a questão é se posicionar. A oração, né? A oração, eu tenho certeza que assim como na minha vida, nesse meu segundo casamento, tem feito diferença. Eu tenho certeza que a oração é algo que você e seu marido também, né, fazem juntos, oram juntos. Como que funciona a oração de vocês? Como que vocês buscam a Deus, né, para ser transformado o casamento de vocês? Antes de falar sobre isso, eu queria só voltar a esse assunto que você falou, né, sobre, mas e quando o marido me bate? O casamento, ele existe quando 2 pessoas estão casadas, estão se respeitando mutuamente. Uhum. Isso, você estava casada sozinha, com alguém que já estava desrespeitando todos os limites que a própria Bíblia fala. E a Bíblia também, ela não fala que você tem que aguentar tudo. É, A própria Bíblia fala que pode existir o divórcio quando algo desse tipo acontece, quando há pela traição, dureza, né, de coração, exatamente, a dureza de traição. coração, a traição. Agora, você que vai saber o que você aguenta e o que você merece quando você encontra com Jesus. Porque muitas vezes a gente se acostuma com pouco e com as migalhas, porque a gente fica com medo achando que a gente não consegue sobreviver sem aquilo. E Deus quer te dar um banquete completo, não é migalhas. Então lembre-se disso.
Busque ajuda se você passa por essa situação. Converse com outras pessoas, peça ajuda de pastores, de psicólogos. Leia a Bíblia, conheça mais sobre Jesus. A melhor maneira que você vai conhecer a Jesus, a Deus, é na palavra. Você pode sim receber, né, orientação de pastores, você pode ir num culto, você pode ir para uma missa, você pode, mas você vai conhecer verdadeiramente através da palavra, do seu momento de intimidade com Deus. Ali ele está. Você vai entender que existe esse Jesus de verdade, porque eu falo que existem dois Jesus, né? O Jesus que eu ouvi falar e o Jesus da Bíblia. E às vezes eles são completamente diferentes um do outro, a maioria das vezes. Então conheça verdadeiramente Jesus, que você vai conhecer a sua verdadeira identidade e vai saber o que você realmente merece, o que ele tem para você, independente do que você fez, né? Independente se você merece ou não. Ele é a graça, né? Ele é a própria graça. É verdade. E a oração faz toda a diferença na nossa vida. Eu não sei, Marília, como a gente vivia sem. É tão engraçado, né? Assim, quando a gente começou, vamos orar juntos. Aí a gente começou, deixava para de noite. Vamos começar a orar juntos. Aí, às vezes, um tava cansado, já tinha dormido mais cedo, e a gente acabava, não orava, sabe? Tava sempre cansado, deixava pra última coisa. E aí, quando Deus pegou mesmo, assim, a gente teve uma transformação, a gente entendeu que a gente precisava desse tempo de intimidade com Ele, né? E juntos também. Hoje, como acontece? Eu acordo bem mais cedo que o meu esposo, eu faço meu devocional, eu tenho que estar com a casa totalmente em silêncio, eu busco a presença, aquela presença de ir ali, trancar a porta do quarto e ficar sozinha, só eu e Deus, porque você precisa dessa oração, só você e Deus. Depois, ele acorda, faz o mesmo. E eu respeito esse momento dele. A gente se encontra. Antes de sair, tomamos o café juntos e tudo, mas antes de sair, oramos em família. Oramos eu, ele e o meu filho, que tem 6 aninhos. É a coisa mais linda orando, é a coisa mais fofa. Aí a gente sempre ora juntos. Nesse momento, eu declaro sobre a vida dele, ele declara sobre a minha vida. Depois temos outro momento de oração. Por quê? Porque isso já é comum pra gente. Hoje eu não sei como eu vivo. Do mesmo jeito que eu preciso beber essa água, eu preciso falar com Deus. Eu falo com Deus 24 horas, mas essa não era a realidade. As pessoas falam, eu queria que fosse assim. Essa não era a realidade. A gente não era assim. A gente foi intencional em ser. E depois a gente não consegue mais viver sem. É lindo como Deus faz, né? E aí a gente tem à noite um momento onde a gente ajoelha e ora juntos. Existe uma frase que até viralizou bastante. Quando a gente se conheceu, independente da gente conhecer a Deus como a gente conhece hoje, a gente já tinha essa noção de orar juntos. Porque a gente queria algo, queria realizar um sonho de uma casa e tal, ou de um carro, ou do aquele emprego que a gente queria, né, juntos. A gente orava juntos. Sim. E todas as vezes dava certo. Por quê? Porque existiu um acordo e uma oração. E a oração. A palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali ele estará. Sim. Não é verdade? E ele inclina os ouvidos. Então, você orar sozinho vai fazer a diferença para a sua conexão com Deus, para você ouvir a voz certa, para quando as vozes chegar, você estar atento à voz de Deus. É aquele relacionamento com o Senhor. Eu não vou errar de voz. Eu sei que essa aqui que é a voz certa, porque eu sei que a voz certa não muda do que está escrito na palavra. Eu sei que a voz certa, ela vai me conduzir para o que é bom, perfeito e agradável. Não é pelos meus sentimentos. Eu sei que a voz certa não vai pensar só no meu conforto. Ela vai pensar num todo que eu não estou enxergando. Essa é a voz certa. Só que você só conhece essa voz certa naquela intimidade, você sozinha com Deus. E existe a oração em conjunta com o teu esposo, que é o quê? É confirmação daquilo que Deus tem para vocês. Ali vai existir um acordo muito grande dessa oração e ela vai mover montanhas. Por que que eu falo isso? Não existe arma no mundo mais poderosa do que um casal ajoelhado de mãos dadas. Se vocês estiverem com a mesma missão, entendeu, mulheres? Se vocês estiverem com a mesma missão e vocês orarem, colocarem nas mãos do Senhor, ali ele já abençoou.
Não existe nada que a gente peça para o nosso pai que ele não faça. Ele vai fazer ainda melhor, mesmo que naquele momento não seja bom para você, ele vai te mostrar um outro caminho. E aí você tem que confiar. Mas no momento certo, ele vai te entregar muito mais do que você pensou. E você vai falar, graças a Deus não foi feita a minha vontade naquela hora. Porque eu não seria capaz de pensar nisso tudo que o Senhor tem para mim. E vale a pena em tudo no relacionamento de vocês. Tem que ter essa oração em conjunta. Foi através da oração, viu, Marília? Junto, eu e meu esposo, que eu conheci o coração do meu marido. É. Gente, é muito lindo isso. Ele falava, e eu brigava com ele brigava comigo, eu falava, a gente não se entendia. Por quê? Os dois, às vezes, poderiam estar falando a mesma coisa. Sim. Só que cada um com a visão dela. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu tô aqui olhando. Isso aqui é o quê? O celular. Tá, isso aqui é um celular. Sim. Vamos lá. O que que tem aqui atrás? A capa do celular. O que que você está vendo no celular? Não, eu posso falar pra você, não, tem uma tela. Sim. Você tá vendo de Eu outro tô vendo de ângulo? outro. Eu tenho uma tela. E você tá vendo o quê? A A capa? capa. Não, aí você pode brigar comigo, mas é a capa. E eu não, é uma tela. É. Aí você, é uma capa. É assim no relacionamento. É. Cada um tá vendo pelo seu ângulo. Uhum. E aí, quando você conversa com Deus, com o papai, ai, não tem como, né? É. Você abre o teu coração, você mostra a sua vulnerabilidade, você mostra o porquê que você não tá vendo o que o outro tá vendo. Você É. começa a se entregar e aí o outro começa a te conhecer. Fala, não, calma aí. Eu não sabia que ele estava preocupado assim comigo. Eu não sabia porque ele estava reclamando porque existia uma preocupação. Né? Eu tô dando um exemplo. Eu conheci o coração do meu marido enquanto ele orava em voz alta. E eu comecei a admirar meu marido ainda mais. É. E ele conheceu o meu coração enquanto eu orava. E ele começou o quê? A admirar ainda mais. Uhum. E a gente teve mais empatia um pelo outro. A oração O amor cresce. o amor cresce. A oração em conjunto, em casal, ela vai fazer você chegar naquilo que você quer. Ela vai te trazer mais admiração pelo seu cônjuge. Ela vai trazer menos brigas, porque, confesso, né? Quando você ora com alguém, é difícil brigar com essa pessoa que você ora, não é difícil? É. Você tá ali orando, naquele momento é difícil brigar. Você tem o quê? Mais empatia pela pessoa. Você conhece a dor dela. É. Então, a oração ela vai te trazer vários benefícios. Então, se você não tem isso, comece hoje mesmo. Ah, mas eu sou tímida, eu não sei orar. É uma conversa. Você não sabe conversar com a sua amiga? Converse com o seu melhor amigo, o teu pai, que já sabe de tudo. Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa. Mas não deixe de fazer isso juntos, porque vai te trazer vários benefícios e vários benefícios para o relacionamento de vocês. É verdade. E essa união que o homem e a mulher têm dentro do casamento é uma coisa que vai para os filhos. Os filhos, eles vão observar e eles vão fazer igual. É verdade. Não é só lá na frente, não, é já. Com certeza, a criança que cresce ouvindo o pai orando pela mãe, a mãe orando pelo pai, que cresce, sabe, vendo que eles se preocupam, que eles são transformados, que eles estão mudando, que eles zelam pelo casamento deles, essa criança vai crescer saudável e ele vai estar com alguém saudável, ele vai procurar alguém saudável para casar. Sabe? Ele vai implantar na casa dele tudo aquilo que você hoje e nós choramos para aprender. O bom é isso, né? Que quando os nossos filhos, quando estiverem lá na frente, eles vão já entrar no primeiro relacionamento já dessa maneira. Né? E é uma coisa que eu acho lindo, você estava falando, né? E você falou do seu filho. E era sobre isso que eu queria falar agora. O casamento dentro de casa, como que é com o filho, né? Quando o filho vê todas as coisas, porque os filhos fazem parte do casamento. Eles fazem parte, é fruto de um casal, fruto de um casamento. Eu vejo muitas pessoas chegando assim até a gente, principalmente mulheres, quando conversa comigo, aí fala, mas eu não posso sair, eu não posso fazer, eu tenho que ficar com meu filho, a gente faz tudo com o nosso filho, só com o nosso filho, né?
E depois, então, da maternidade, principalmente, existe tempo para tudo, né? Existe Uhum. aquele tempo que a criança vai nascer, que você vai ter que se dedicar ali mais à criança. Uhum. Mas existe um casamento que ele não pode ser deixado de lado. E aí a gente entendeu isso, que a gente amar o nosso filho é dar o exemplo. E para dar o exemplo, eu e ele precisamos estar bem. O Uhum. nosso casamento é importante para que o nosso filho esteja bem. É. O erro de muitos casais é achar que não, agora só somos pai e mãe. Uhum. Então a É. gente não abre mão dos nossos dias. Vou dar o exemplo do date, que a gente sempre fala. A gente precisa ter um momento só meu e do meu esposo. Uhum. E o nosso filho, desde sempre, ele sabe disso. Por quê? Porque ele já foi acostumado. Papai e mamãe, hoje é o date deles. O que é o date? É de fazer coisas que a gente fazia antes, quando era namorados. É assistir um filme juntos, Uhum. é andar de mãos dadas, fazer algo só nosso. Sabe? Ter aquele momento de qualidade só Sim. nosso. Porque isso se deixa se você for pensar que você só é mãe, só é pai. É. E isso é o mais natural, mais comum. É. Não é o normal, é o mais comum. Porque a gente, agora eu sou mãe e sou pai, então é só os olhares para a criança e acaba virando dois melhores amigos dentro de casa, achando que tá fazendo bem pro filho cuidar só do filho. Não tá. É. Não tá. Então a gente deixa bem claro sobre isso pro nosso filho. Antes de você, meu filho, você existe porque eu e seu pai, a gente se ama. Se a É. gente, né, tipo assim, você só existe por conta disso. Se a gente deixar de ter esses nossos momentos, né, como eu Uhum. vou dar esse suporte e amor pro nosso filho? É. Não é fácil. Então, ele sempre viu isso dentro de casa. Ele sabe que nós priorizamos um ao outro para os dois priorizarem o filho juntos. Uhum. Mas os dois só vão priorizar os filhos juntos se a gente estiver priorizando a gente primeiro. É. Então, ter esse momento de qualidade no casamento faz a diferença. O jeito de tratar. O meu marido, ele é a cópia do meu marido. Pra você ver, meu marido, ele é todo assim, ele chega, me abraça e fala, mas é muito gostosa, o jeito dele de falar, né? Aí meu filho chega, minha mãe é gostosa, fala a mesma coisa, Fala tipo a assim, mesma por coisa. quê? Porque ele É. aperta, aí, Aham. minha mãe é gostosinha, eu te amo, aí vai lá dar um cheiro, ou às vezes meu marido Uhum. fala, nossa, olha, tá valentona, né? Aí meu filho fala a mesma coisa. Ixi, hoje você tá valentona, hein? Porque o seu filho ou a sua filha não vai fazer o que você fala, vai fazer o que você O que você faz. faz? Então, como você trata o seu cônjuge vai fazer a diferença. Como vocês precisam parar e pensar nisso. Não é a É. forma como vocês falam que eles devem fazer, mas é a forma como a gente faz. É. Tá entendendo que eles vão É. repetir? É. Então, se o meu marido me trata bem, eu sei que a esposa do meu filho vai ser uma princesa. Uhum. Porque eu recebo isso dentro de casa e ele tá aprendendo isso com o Sim. pai. Mas se ele não trata bem, não adianta você ficar falando o que deve ser feito, É. né? Ou É. a criança vai repudiar aquilo, o pai, a forma, não vai querer nada parecido e vai ter um trauma grande, ou ele Uhum. vai ser a fotocópia, vai tratar igual. É. Então, como nós estamos sendo referência para o nosso filho, isso faz a diferença. Faz. Faz total Tem diferença. casamentos que realmente, quando o filho nasce, o casamento acaba. Acaba. É É porque ficam dois impressionante. amigos dentro de uma casa. Por isso É, que eu quis falar isso, porque ficam dois amigos ficam, dentro de uma casa. ficam. Vocês, ó, vou dizer que eu e o Augusto, né, o meu esposo, a gente deixou o Pedro Augusto, nosso filho, no nosso quarto até os 6 anos de idade. Ai, mas isso foi assim, porque tadinho, eu não tenho tempo com ele, eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, de noite o menino pede então vamos ficar na nossa cama. Eu falei que eu e ele que nos viciamos com o nosso filho ali. Uhum. Só que, o que que aconteceu? Nós não deixávamos, né, de ter nossos momentos de intimidade. A gente não tinha na frente dele, Claro. nisso que não é Sim. saudável. Mas a gente não podia dormir de conchinha, não Uhum. podia falar como foi o nosso dia de noite, porque ele Uhum. estaria ouvindo. Não poderia falar de problemas na frente dele, para ele não se sentir muito inseguro. Uhum. Várias situações. Então, nós perdemos A um intimidade tempo. é limitada, A né? intimidade é limitada. Nós É. perdemos. Ali, ela deve ser sagrado, né? A tua cama deve ser sagrado. Quando a gente mudou de casa, Deus mudou a nossa vida, falou, não, vocês vão
ficar diferente, vocês vão ser diferentes. Me trouxe de volta para casa, eu entendi isso e coloquei o nosso filho dentro do quarto dele. Sim. Agora você vai ficar aqui. Aham. E aí, isso mudou. A Uhum. gente hoje tem o nosso tempo de qualidade, eu e meu esposo, a gente tem, porque afasta mesmo, sem ver, é muito sem perceber. sutil, é sem perceber, é muito sutil. E como também os nossos dias, que a gente não estava tendo mais. E aí era muito sutil, sempre vai ter alguma coisa, não, mas é só hoje, só hoje. Não abra mão de ter esse momento de intimidade com teu esposo. Os momentos importantes só de vocês dois, porque aí sim você vai estar cuidando dos seus filhos. Não esqueça disso, hein? É. E assim, as crises, elas sempre vão acontecer. Você procurando ou não, elas acontecem, né? E até agora, assim, nós falamos sobre muitas coisas, né? E as crises, elas, quando elas vão aparecendo, às vezes aparece do mais absoluto nada, sabe? É algo que você fez. Por exemplo, tem pessoas que discutem por causa de uma toalha na cama, tem pessoas que entram em crise por causa de um trauma que viveu, tem pessoas que entram em crise porque não gosta da forma que o marido trata. E crise, gente, é crise. Passa. E aí você falou a respeito também dessa fase, né? Do seu filho dormir lá no quarto com você. Isso também é normal, acontece. Mas também passa, né? A gente vai organizando. Casamento não é um dia, é ao longo de uma vida. Então, todo dia tem coisas para serem corrigidas, todo dia tem coisas para serem, sabe, refeitas, para serem aprendidas, para serem pensadas, repensadas, faladas novamente. Todo dia tem perdão para ser liberado, todo dia tem algo que a gente precisa superar. Agora a questão é o amor que permanece, é sempre escolher o amor. Né? Porque o amor, ele é uma decisão, ele é uma ação, é uma escolha. A paixão não, você sente aquele frio na barriga, aquela coisa. Depois não, casamento é amor, amor é escolha. Eu decido amar você todos os dias. Com o filho na cama, organizando o filho na cama dele. Independente da estação. Com você de resguardo, você vivendo um tempo de crise financeira, né? Você... Não importa o que você está vivendo, mas se for dessa maneira, né, buscando sempre ao Senhor, priorizando sempre a palavra de Deus, colocando os filhos no devido lugar, colocando você no seu devido lugar, todas as coisas vão acontecendo. Marília, é respeitar a estação. É. Cada estação é diferente. Sim. Nem sempre os dois vão estar fazendo um PhD em cada um na sua área. Nem sempre os dois vão estar da mesma forma. Nem É sempre. entender que, por exemplo, se o meu marido hoje, ele cresceu na empresa e a empresa está crescendo cada vez mais, ele precisa de mais suporte ali dentro de casa, tudo bem, eu dou esse suporte para ele. Depois ele vai me dar esse suporte para eu fazer a faculdade que eu tanto quero. Ou, tá entendendo? É uma parceria. Nem sempre nós vamos estar da mesma forma, fazendo as mesmas coisas e tá tudo certo. É respeitar a estação que você está vivendo. É entender e colocar limites juntos. Por isso que precisa desse alinhamento. A gente sempre indica para os casais assentar no começo do ano, sabe? E fazer o propósito, uma meta. Olha, uma meta daqui 1 ano, uma meta daqui 5 anos, uma meta daqui a 10. Por exemplo, você tem um propósito. O propósito é lá no final. Mas antes de alcançar esse propósito, você tem várias metas menores para alcançar e vai alcançando uma de cada vez. E depois vocês vão fazer outra meta, outro propósito vai surgir, vocês vão ter que se adaptar. Um dia pode ser a esposa que vai estar trabalhando fora e trazendo junto para dentro de casa, né? Eu até falo sobre isso, que não é sobre quem ganha mais, não é sobre... É sobre só seguir o que a Bíblia fala que a gente deve seguir. A gente tem essa orientação. Todos nós temos funções diferentes. Mas o valor é igual. E não é porque quem trabalha fora está trazendo dinheiro
para dentro de casa, que o outro vai ter mais valor que o outro que tá ali, que vai estar cuidando dos filhos e tendo que cuidar da casa. Não é. Mas isso a gente tem que entender que a nossa verdadeira identidade não está sobre o que a gente faz. Está sobre o que a gente é. Por isso que muda muito nossa mente. A gente começa a ter uma briga interna com a gente mesmo. Lembra que eu cheguei aqui falando? Amiga, eu descobri que eu sou viciada em fazer. Porque se a gente não estiver fazendo, é como se a gente não tivesse valor. E essa não é a verdade. Você tem valor porque você foi feita à imagem e semelhança de Cristo. Exato. Você foi feita pelas mãos de Deus. E você está nessa estação, aproveite ela da melhor forma possível. Tudo passa, como a Marília falou. A outra estação vai chegar já já. Agora, aproveite o processo durante essa estação para se recarregar das ferramentas certas que Deus vai te entregar. Porque ali naquele processo, naquela estação que você está, é onde você vai conseguir as ferramentas certas para enfrentar a outra estação. É verdade. Tenha calma que nada está perdido. Nada está perdido. Este não é o seu fim, vim cantando esse louvor, né? Esse não é o meu fim, esse não é o meu fim. Não é. E a gente só vai descobrir isso mesmo na eternidade, viu? Porque a luta é sempre assim, todas as vezes. Esse não é o seu fim. Aí venceu. Aí você chega naquele limite de outra coisa. Esse não é o seu fim. Venceu. Tenha paciência, tenha cautela, aproveite o processo e vivam esse processo juntos, sabendo que, independente de quem está fazendo, o valor vem lá de cima, não é sobre o que você faz. E tudo é ao longo de uma vida. Eu sempre digo isso, gente, é ao longo de uma vida. A pessoa, eu vou pra academia. Tá, mas não é só hoje, nem só amanhã. É ao longo da sua vida inteira que você precisa ir. Você precisa cuidar, né? Casamento é cuidado. E eu queria agora que você falasse sobre o UNA. E você também tem um projeto com o seu marido, né? Também. O UNA foi uma ordem de Deus, vai e una mulheres, né? Aquilo que a gente começou a falando aqui do início, que uma mulher ajuda a outra mulher, é muito nítido, como uma mulher, vão ter coisas na sua vida que não é o teu marido que vai te afiar. É uma outra mulher. Por quê? Porque ele não pensa como uma mulher. Ele não sente como uma mulher. E tá tudo certo, ele não tem que sentir mesmo não, viu? Não queira que ele entenda tudo na sua vida, os seus sentimentos. Eu tava até brincando ontem, falando pra ele, amor, é muito engraçado a gente se alinhando. Você é totalmente razão e eu sou muito coração. É o colérico exatamente, sanguíneo, o colérico é sanguíneo. Igual lá em casa. E aí é muito engraçado, que aí hoje eu acho graça, mas antes isso era briga. Hoje eu acho graça, é muito engraçado a gente tentar se alinhar, e eu tentando enxergar pela visão dele, e ele tentando enxergar pela minha visão. Mas já é um começo, né? Sim. Você tem que enxergar pela visão do outro. Mas é muito engraçado. Então, tem coisas que é só uma mulher que vai te ajudar. É verdade. E aí, eu entendi que nós devemos colocar cada pessoa no lugar certo. O meu marido, ele é para ser o meu esposo, o meu sacerdote. Ele não é para ser aquela pessoa que eu vou ligar reclamando como tá a vida muitas vezes. Ai, amiga, tô precisando daquela oração, não tô aguentando. Olha, hoje eu tô tão cansada. Não é... Mas a outra mulher vai entender. Vai. Ela vai falar assim, amiga, eu também passei por isso. Vem aqui, ó. É assim. Ou ela vai, não passa. Eu não sei o que você tá vivendo, mas eu vou orar contigo. Vem aqui. Quantas vezes nós somos exortadas em amor umas pelas outras? E o UNA surgiu disso. Por quê? Porque existe uma força nessa unidade. Eu sou muito inspirada pela natureza e pelos animais. E eu amo leão, leoa. Deus fala muito comigo através disso. Principalmente depois que eu li um livro, Despertar da Leoa, que eu super indico. Eu amo. Da Lisa. Nossa, ela é maravilhosa. Lisa, exatamente. E aí eu comecei, meu Deus, como o Senhor é lindo. Então Deus sempre falou em sonhos, em tudo comigo, como leoa, né? Sim. E as leoas, gente, elas nos inspiram de como nós devemos ser. Elas, para vocês terem uma ideia, cada uma é preparada de uma maneira diferente. E quando elas vão caçar,
pasmem, é elas que caçam, não é o leão. E elas não ficam aí brigando o tempo todo. Ah, não, mas é o leão que tem que caçar. Não, ele é muito mais forte do que eu. Não sou eu que tenho que fazer isso, não, vou ficar dentro de casa. Não, elas nem reclamam, elas sabem que essa função delas, elas se unem e elas ficam em pontos estratégicos e cada uma de um lado diferente. Para quê? Para quando a presa chegar, elas são mais fortes juntas. Elas são muito melhor juntas, né? E aí, o que acontece? Uma tá de um lado, outra tá do outro, e elas abocanham ali aquela presa e simplesmente levam para dentro de casa. Leva para toda a prole, leva para o leão, para o leãozinho, leva para todo mundo. Elas poderiam estar ali comendo, se deliciando, e eles que se virem para comprar as comidas deles, né? Para ir caçar as comidas deles. Não, elas sabem a função e fazem isso juntas. Eu acho isso lindo. Então, é isso, cada uma está em ponto estratégico. A mulher que você alcança não é a mulher que eu alcanço. É verdade. E a mulher que eu alcanço não é a mulher que você alcança. Então, por que não unirmos forças? Vai e una mulheres. Sim. Então, a tua história importa para uma mulher. Não é a minha história que vai conectar com a dela, mas é a sua, ou vice-versa. E por que todas não estamos juntas? Para poder vencer aquilo, né, que precisa ser vencido. E aí, a gente fez isso, começou a ajudar umas às outras, a gente sentou à mesa. Uma amiga, Deus falou assim, chame tal pessoa. Aí eu ia lá e chamava. Eu tinha um sonho de, vamos aqui. E aí a gente começou a ter encontros, sentar à mesa, orar umas pelas outras, exortar em amor. Toda semana nós temos esse encontro, esse café, onde a gente está ali juntas, orando e pedindo a Deus o direcionamento certo para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos negócios, para os nossos filhos, para tudo. E a gente protegendo uma outra em oração. E foi lindo. E quando a gente viu, mais pessoas queriam participar. E a gente abriu aquilo. E aí virou um movimento do Una Mulheres. Mas surgiu de amigas sentadas, orando umas pelas outras, sentadas numa mesa, porque há poder na mesa. Sim. E aí o Una é isso. Ele não é algo assim, é mais um movimento. Ele une os movimentos, ele une mulheres. Eu, independente de onde eu estou, eu vou unir mulheres, porque eu amo conversar com outra mulher, entender a dor dela, ou então receber dela, eu vou receber de outra mulher. É muito bacana isso. E aí, hoje nós temos o movimento Una Mulheres, que é que você saiba quem você é e que você exorte em amor sempre uma outra mulher. E que você possa contar que mulher não concorre com outra mulher, na verdade, ela suporta em amor. Ela exalta, ela ajeita a coroa sem que as pessoas percebam, né, que estava torta. Ela ajuda a outra a ajeitar a coroa sem que ela perceba que estava torta. Essa é a mulher que Deus quer que a gente seja, entendeu? Eu tenho um e-book que é Sem Comparações, Sem Rivalidade, Sem Ciúmes. E falando exatamente sobre isso. É sensacional. Se todas nós pensássemos assim, como as leoas, seria incrível. Sim. As leoas, para tu ter ideia, até na criação dos leãozinhos. Não é porque, é o meu leãozinho, é o meu filho ou não é o meu filho. Se não for meu filho, eu não tô nem aí. Mas se for o meu filho, eu tô aqui. Não, elas cuidam. Elas cuidam como se fosse delas. De todos os leõezinhos, como se fosse delas. E elas limpam umas às outras. Como é que elas limpam umas às outras? Elas limpam umas às outras. Olha que coisa linda. Cuidando uma das outras. Cuidando uma das outras. Então, há poder nisso. Sim, há poder nisso. Nessa união. E por isso que foi uma ordem. E o Até que a Morte Separe, ele surgiu... Na verdade, ele surgiu assim, de dois improváveis, gente. Acabei de falar, nós éramos totalmente improváveis, falidos, né, divorciados, e tudo na nossa vida a gente não conseguia se comunicar. Duas pessoas totalmente arrogantes e orgulhosas que não conseguiam se comunicar. Para salvar o nosso casamento, nós buscamos ajuda. Para salvar a nossa história, nosso relacionamento, nós buscamos ajuda. E aí surgiu o Até que a Morte Separe na pandemia, quando a gente começou a fazer a primeira live. A gente começou a fazer a primeira live para contar o que tinha acontecido com a gente que ninguém sabia. E a gente foi vendo que, vários casais estão vendo, que legal. E a gente falou sobre perdão, como que a gente conseguiu
perdoar um ao outro, como a gente conseguiu superar essa fase, como que a gente passou por esse desafio e várias situações e surgiu até que a morte separe. Aí hoje nós estamos finalizando após também, né, em terapia, tanto familiar quanto de casais, as duas. E nós entendemos que a gente precisa buscar a ajuda certa no lugar certo. Nós precisamos buscar ajuda certa, tanto espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito, corpo e alma, que nós somos muito mais espírito. Eu falo isso porque, meu Deus, o espírito tem que estar forte. Tem que estar forte. Tem que estar forte, tem que estar conectado o tempo todo ali com Deus. E o corpo tem que estar forte também, porque um espírito forte precisa de um corpo forte, né? E a nossa alma precisa estar forte também para a gente não deixar o quê? As armadilhas do diabo confundir a nossa mente. Então é tudo, a gente precisa buscar esse conjunto de ajudas. Sim. E aí a gente fez terapia, a gente leu dezenas de livros sobre casais, a gente começou a ajudar vários casais, a gente teve podcast, a gente começou a fazer várias coisas. Pra quê? Pra salvar o nosso casamento. E aí, Deus, onde é a sua maior dor, ali surge uma autoridade. Onde você venceu uma luta, ali existe uma autoridade, né? Onde você renunciou, existe uma autoridade. E foi muito natural. Foi muito natural. Até que a morte separe surgiu. Hoje também a gente tem curso para casais, a gente mentoria casais. E a gente ama falar sobre família, porque família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, ela é, assim, aquilo que o diabo quer destruir. E é muito sutil. É verdade, é verdade. É muito sutil. A gente passou muito rápido o tempo, né? A gente precisava de mais tempo, né? Porque ainda tem tantas coisas pra gente falar a respeito de casamento. Mas eu quero muito te agradecer, Lohane. É lindo ver o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, com seu marido, com seu filho. Eu tenho certeza que virão muitos e muitos frutos ainda. Tenho certeza que vocês vão alcançar milhares de milhares. Muito obrigada, tá? Que você cresça mais e mais na graça, no conhecimento do Senhor. Que Deus possa te usar cada vez mais. Uma alegria te conhecer aqui hoje. Seja que você volte outras vezes. Sinta-se já de casa, né, gente? Obrigada, viu, Marília? Obrigada. Parabéns por esse projeto lindo, maravilhoso, né? Que eu sei que não é fácil quando a gente dá, assim, o posicionamento, mas o Senhor, quando Ele entrega até a provisão de tudo. Ele entrega as pessoas que vão estar aqui nesse momento, Ele entrega a provisão financeira, Ele entrega a provisão dentro da sua casa enquanto você está cumprindo a missão, Ele entrega toda a provisão que você precisa. É verdade. E assim, nunca a gente cresce tanto quanto a gente está cumprindo dentro da vontade de Deus, né? Cumprindo e fazendo a vontade do Senhor. É lindo mesmo ver esse brilho, né, que você tem no Espírito Santo, o conhecimento que você está aqui se propondo a sempre falar e passar para aquele que ainda não teve essa oportunidade de ter. Então, parabéns, de verdade. E uma dica que eu dou para todos os casais, assim, cuide da comunicação. Como qualquer situação da vida, é algo muito frágil, a comunicação. Ela pode ser o que vai mudar a sua vida para melhor, mas ela também pode ser o que vai destruir a sua vida se ela for feita da maneira errada. Cuide das mesas que você senta. Cuide de quem você abre o teu lar. Cuide de quem você abre o teu coração. Como Deus fala pra gente na sua palavra, se tem alguma coisa que você deve guardar, é o teu coração. Então, guarde o teu coração. Não abra coisas da sua casa, do seu relacionamento para qualquer pessoa. Abra para aquela que abre a Bíblia, que vive conforme a palavra, que vai estar te auxiliando e te apontando aquele que é capaz de mudar. Não falando, eu sou capaz de mudar a sua vida, porque ninguém é capaz de nada se não for pela própria graça do Senhor. É verdade. Mas Deus dá o conhecimento humano, Ele dá essa sabedoria também para as pessoas naquele momento certo, em cada estação da sua vida. Mas como você sabe que você está no caminho certo, é quando você está seguindo a vontade do Senhor, é ter um relacionamento com Ele, que você vai saber se você está escutando a voz certa ou errada. Mas cuide da comunicação. O exército, né, ele tem 5 armas.
infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia e comunicação. Quando um outro exército quer atacar o seu exército, por exemplo, o exército brasileiro, se ele for direto em uma só, a comunicação, ele destrói todas. No nosso casamento não é diferente. Olha que incrível. Então, que você possa buscar guardar a comunicação dentro do seu casamento, ter uma comunicação verdadeira, humilde e sincera. Abra o coração para o Senhor que Ele vai te ajudar. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham amado, assim como eu amei. Que programa incrível. E todos os sábados, ao meio-dia, nós estamos aqui. Você pode aí se inscrever se você ainda não é inscrito. Comenta o que você achou, compartilha para todas as tuas amigas aí nos grupos do WhatsApp, manda todo mundo ir assistir, porque o programa está imperdível, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui conosco, um cheiro no coração, que Deus abençoe. Tchau, gente.